noite, quinta-feira. Boa noite para todo mundo que tá ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, Michele, Celso, todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje a gente tá tudo combinando, né? Olha aqui, ó. Não é fazer roxa ainda. Nós, comentaristas, combinamos sempre, né? É você que está combinando com a gente. Não estamos ainda na fase roxa, é só uma fase emergencial. Não por falta de motivos. É verdade. Bom, pessoal, é o seguinte, melhor momento do seu dia, vamos lá com alto astral, vamos dar uma aliviada, né, no clima, porque a coisa está muito pesada. Mas no programa de hoje a gente vai acompanhar os desdobramentos da decisão do governo estadual de suspender os jogos de futebol em São Paulo a partir da próxima segunda-feira. Também teremos informações do duelo entre Palmeiras e São Caetano direto do Allianz Parque, porque tem jogo, sim, né? A partir de segunda que não tem. E a preparação das equipes para a rodada do final de semana, a última antes dessa paralisação. Tudo isso para você logo depois dessas dicas. Estamos de volta já com a informação que agitou o noticiário esportivo aqui no estado de São Paulo no início desta tarde. O governador João Dória decretou o endurecimento das medidas de restrição, demorou, né? Que visam combater o contágio pelo novo coronavírus. Com isso, atividades esportivas, incluindo aí os jogos do Campeonato Paulista, ficam suspensas entre os dias 15 e 30 de março. Vamos acompanhar mais detalhes dessa decisão na reportagem do José Paes. Segundo Dória, a decisão de suspender o Paulistão foi tomada depois de um papo bem produtivo com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. O presidente Reinaldo Bastos é uma pessoa de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens, e ele ampara bastante bem as suas considerações também por um comitê que o assessora. E nós reconhecemos isso, por isso que é um diálogo construtivo e que não fica cessado com as decisões de hoje. Nós continuaremos a dialogar com a Federação Paulista de Futebol e especificamente com o seu presidente, que tem a minha estima e o meu respeito. No começo dessa semana, as autoridades estaduais aqui de São Paulo analisaram a possibilidade do Paulistão ser interrompido justamente por causa do crescimento do número de infectados pela Covid-19 em todo o país. A Federação Paulista de Futebol foi ouvida pelo governo estadual, mas a FPF se mostrou favorável ao prosseguimento do campeonato, mesmo diante da recomendação do Ministério Público para que a competição fosse paralisada. Não é para circular, a não ser que seja estritamente necessário, e isso tem que ser feito num determinado período, não é longo, esperemos que não seja longo, desde que as pessoas obedeçam, ou nós vamos colapsar o sistema de saúde do estado de São Paulo, e vamos ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer. Nós estamos atendendo a um ofício, uma recomendação do Ministério Público. Então, o Ministério Público Estadual recomendou essa medida, isso fugiu da nossa alçada e nós estamos atendendo a recomendação do Ministério Público Estadual. Citando os recorrentes testes e as medidas de isolamento implantadas pela entidade, a Federação Paulista de Futebol afirmou em nota que não existem indícios de que as partidas do Paulistão sejam lugares que sugerem um suposto perigo de contágio. No dia 16 de março de 2020, quando o estadual foi suspenso pela primeira vez em razão da Covid-19, o governo de São Paulo registrava 152 casos do novo coronavírus. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas já foram contaminadas pela doença no estado. O número é alarmante, né? Eu acho que nós nunca tivemos uma situação tão difícil aqui em São Paulo. Nós estamos sim numa fase difícil, com o esgotamento dos recursos de saúde. Eu acho que as medidas, pelo menos o que a gente vê, a tendência é de você torná-las mais restritas. E isso, eu acho que o quanto antes tem que ser feito, porque nós não temos vacina. O ideal seria a gente poder vacinar maciçamente a nossa população.
Apenas 3 das 12 primeiras rodadas do estadual foram disputadas até aqui. Ao todo, 26 partidas do campeonato serão afetadas por essa paralisação. Em uma reunião virtual hoje à tarde, os clubes foram avisados pela FPF que os treinos estão sim liberados. Após o encontro, a Federação Paulista emitiu um comunicado dizendo que o estadual de São Paulo vai passar por ajustes, mas que a competição será concluída na mesma data prevista, ou seja, o dia 23 de maio. A Confederação Brasileira de Futebol informou que os jogos da Copa do Brasil vão acontecer apenas em locais onde não há proibição. Eu acho que o futebol não é considerado uma atividade essencial. Dentro do vestiário, eles podem sim contaminar as outras pessoas, tá? Então, eu acho que risco zero não existe. Por mais que você tenha protocolos, mas não tem como você evitar aglomeração. Muito bem. Então, com tudo isto posto, gostaria de saber de vocês que nos acompanham e dos nossos comentaristas aqui. O governo estadual acertou ao determinar a suspensão do futebol no estado de São Paulo por 15 dias? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com e o nosso WhatsApp eu já dou. Celso. A situação ela é muito complexa. Mais uma vez, boa noite, Michele. Boa noite, Salazar. Boa noite para você que está em casa. Tem essa coisa, eu confesso que a gente passou 4 meses aqui fazendo Plantão da Saúde, falando muito sobre isso, e a gente sabe que só existem 2 caminhos no combate ao novo coronavírus: vacina e isolamento. E o futebol ficou parado muito tempo por causa da pandemia do coronavírus. Curiosamente, justamente num período em que a gente tinha um número menor de mortos diariamente do que a gente tem hoje. A gente está vivendo o pior momento da pandemia. E aí, eu já ouvi colegas dizendo, mas na Inglaterra, por exemplo, tem o lockdown e o futebol não parou, assim como em outros países. A questão é que o nível de isolamento que se fez em outros países em nada se compara com o que é feito no Brasil. É verdade. Né? E aí eu também tenho ouvido pessoas, obviamente, ligadas ao futebol, que têm os seus interesses econômicos e tudo mais, mas também tenho ouvido especialistas da saúde. E eu ouvi uma frase hoje que realmente ela resume tudo. Protocolo não é vacina. É verdade. E o protocolo da CBF, por mais que seja rigoroso, por mais que... ele não é infalível. Corinthians, temos aí mais de 20 profissionais contaminados pela Covid-19. Quase 40. Quase 40. Não, você fala dos últimos números. Não, no total. Sim, mas recentemente tivemos aí mais de 20. São Paulo já está com 2 Só agora. 12 jogadores no primeiro momento, acho que mais 2 foram... Sim, então 12 agora, chegou até 14. Quer dizer, mas são pessoas, por mais que o protocolo do futebol, ele seja... tem contato com outras pessoas, são comunicantes. Quer dizer, então, que mensagem... Sem falar que o futebol acaba, sim, permitindo aglomeração. Domingo, não tem tivemos como. Palmeiras campeão. Nós mostramos no Mesa Redonda a aglomeração num posto de gasolina, numa loja de conveniência. Quer dizer, então, se o recado para a população e se isolar enquanto não é possível tomar a vacina, o futebol também tem que arcar com a sua responsabilidade. É penoso para todos nós. Assim como a sociedade, os prejuízos são gigantescos no comércio, na indústria, em todos os setores. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Mas é necessário. Eu estou com o Celso nessa, Michele. Para mim, assim, tem que parar, deveria parar. Não acredito que vai parar aqui no estado de São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso, tem algumas informações a mais. Mas eu entendo assim... Vamos por pontos. O futebol é uma atividade essencial? Não é uma atividade essencial. Os protocolos evitaram surtos de Covid dentro dos clubes? Não evitaram surtos de Covid. Os jogadores estão isolados ou estão indo para resorts, restaurantes? Indo para resorts, restaurantes. Então, assim, são muitos pontos, além do que... E tem mais um adendo. Eu entendo que o futebol traz sensação de normalidade. É isso aí. A ausência do futebol contribui para a conscientização. Essa é uma sensação que eu tenho. O futebol traz uma percepção de normalidade que nós não estamos. E tem um outro ponto também. É isso que o Celso falou, eu ia tocar. Você tem aglomeração de torcedores do lado de fora. Tivemos torcida que vai.
Nós temos a locomoção de quem vai cobrir o jogo. Então, as pessoas que vão cobrir muitas vezes pegam transporte público e tudo mais. Então, assim, não tem nada no futebol que mostre que, não, no futebol é seguro, sim. A não ser que fosse como é a NBA, como foi, né? A NBA. Uma bolha, todo mundo no mesmo lugar, testado, ninguém entra, ninguém sai. Aí sim, não é assim. E do jeito que é hoje, isso não existe. Corinthians e Palmeiras é o caso mais recente, porque o Corinthians é o último clube aqui a ter tido um surto. O Corinthians teve os jogadores diagnosticados, 8, só de uma vez, além de 11 funcionários na véspera do derby. Esses caras estavam em contato até aquele dia com quem entrou em campo para enfrentar o Palmeiras. Que aí teve contato com os outros jogadores do Palmeiras e a coisa vai. O Camacho deu negativo no último treino, mas chegou no dia do jogo, ele deu positivo dentro da concentração, onde normalmente os jogadores dividem quarto. Nossa Senhora. Então, assim, não existe esse protocolo. Outro dia eu vi o Renato Gaúcho falando, o futebol é o lugar mais seguro. Não, eu não sei de onde ele tirou essa informação. Aqui é seguro. Nós aqui somos muito seguros, porque a gente, quando teve caso, por exemplo, o Flávio Prado, ele não pegou aqui, sim, né? Mas ele não passou para nós, porque aqui a gente tem um protocolo super rígido. Claro, a gente está sem máscara, mas a gente está com distanciamento, estão higienizando o ar também aqui, matando todos os bichos. E engraçado isso, agora eu vou tossir. Não vou tossir, já acostumei. Mas aqui a gente tem, quando eventualmente teve um caso, uma estagiária que não alastrou. A gente, sim, teve outros lugares que alastrou mesmo, sim, né? Sim. E tem uma outra coisa que eu repito aqui. Estamos desde janeiro do ano passado. Protocolo, ok, deu positivo. Esse álcool tá. Só que são comunicantes. São atletas que pegam aviões. Sim, claro. Não são aviões... Os funcionários, são aviões, né, de carreira, sim, claro, que podem contaminar outras pessoas, sabe? E fora que não faz nenhum sentido você parar com os jogos em que a delegação vai de ônibus e continuar com os jogos em que você precisa de aeroporto. Não, mas aí é o que a gente já sabe, que as coisas não estão muito bem ligadas entre governo do estado e governo federal. Gente, vamos combinar, isso daí é um negócio que estava tão certo. Eu só achava que isso ia ter acontecido em janeiro, fevereiro. Porque os aviões estavam lotados. Eu coloquei no meu Instagram uma foto do aeroporto, tudo lotado. Então, assim, todo mundo de máscara no avião, mas e daí? Aí, hotéis, estava tudo lotado em janeiro, todo mundo foi para a Bahia, depois todo mundo voltou, carnaval, todo mundo viajou, foi para o hotel, todo mundo, exceto a gente aqui, né? Mas, assim, complicado. Aí vem a conta depois, mais tarde. WhatsApp, você já decorou o número? Eu nem preciso falar, que é 99479-1633. 99479-1633. E o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior, que já está em home office, muito antes do aumento das restrições, porque aqui nós somos super prevenidos. Ele também vai abrilhantar o nosso programa de hoje. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Oh, minha linda fada loura, que alegria te ver. Olha aqui, você sabia que o maior inimigo da humanidade é o ser humano, não é o vírus. O vírus só se propaga porque o ser humano é irresponsável, é imbecil, ele não usa máscara, ele se reúne em turma, né? Enfim, só há o perigo do vírus porque o ser humano é estúpido e não cumpre as determinações básicas de proteção social. É claro que tem que parar tudo. É claro que tem que ver o lockdown. Tá certo, mestre. Falou e disse, mestre, vem aqui. Deixa eu te dar um abraço à distância, porque agora é só abraço assim, ó, à distância. Muitos beijos, obrigada, viu, mestre? Tá tudo, assino tudo embaixo que você falou. O Celso não concorda muito, não, então tô brincando, imagina. Sempre. O mestre sempre coberto de razão. O mestre é o meu mestre. Enquanto a bola não para, o Campeonato Paulista segue hoje com um jogo atrasado da primeira rodada. O Palmeiras recebe o São Caetano no Allianz Parque. Mas antes da gente conferir as informações desse jogo, eu quero saber do Alexandre Silvestre uma coisa. Silvestre, a dona Leila Pereira fechou mesmo a torneira? Rimou. Boa noite. Boa noite, pessoal. Todo mundo juízo na cabeça.
Não é bem assim. É e não é, Michele. É mais ou menos. Eu vou explicar, mas já ela mesma, que concedeu uma entrevista exclusiva para o Bruno Secom ontem, e eu peguei uma caroninha nesse bate-papo, vai dizer para vocês. Mas o que acontece é o seguinte, o patrocínio da Crefisa, que deverá ser renovado no final desta temporada, inclusive com a possível eleição da Leila como presidenta, primeira mulher a presidir o Palmeiras, esse patrocínio deve ser renovado e o patrocínio já é o maior da América do Sul no futebol. Então a bolada já é boa por mês. Só que a Leila, de vez em quando, abria a mão, dava um dinheirinho para o Alexandre Matos contratar o Borja, algum outro jogador, e o Palmeiras, na eventual venda desse jogador contratado, entre aspas, por fora, o Palmeiras devolveria, como vem fazendo o dinheiro para a Crefisa. Só que aí a Receita Federal percebeu que essa operação não era correta, não era uma doação e sim um empréstimo, tem imposto incidido sobre isso. Então a Leila disse que, muito mais pelo motivo de filosofia de trabalho, mas também por essa questão, não tem mais empréstimo não. O Palmeiras tem que aprender a lidar com o próprio orçamento, que já é muito bom em termos de patrocínio. Então vamos ouvir a Leila falando diretamente com você. A Crefisa, ela não vai mais emprestar, fazer aporte para o Palmeiras para aquisição de jogadores. Eu acho prejudicial para o Palmeiras aumentar esse empréstimo, entende? Então, o patrocínio que nós temos é um patrocínio muito relevante, muito relevante. Então, o Palmeiras, ele tem esse patrocínio, ele busca outras receitas e tem que viver com a realidade do que ele tem, do que ele arrecada. Não, mas isso já tem tempo, viu? Que nós decidimos, juntamente, até com o Palmeiras, que não haveria mais aporte para aquisição de jogadores. Não haverá. Porque para haver esse aporte seria através de empréstimo, não é? E eu não acho que seja saudável para o Palmeiras ficar contraindo empréstimos, e senão essa dívida não acaba nunca. E a Leila disse mais nessa entrevista, que você pode conferir em doses homeopáticas no site gazetesportiva.com, com o Bruno Secom, que está soltando algumas dosezinhas aí do que disse a Leila numa entrevista de 40 minutos para a gente ontem. Ela também afirmou que se por acaso pintar um patrocinador que ofereça mais do que a Crefisa, não há problema algum. Ela pensa no clube, palavras dela, dividiria o espaço na camisa ou até mesmo trocaria de posição com um novo patrocinador. Já eu volto com o raio-x desse São Caetano. Puxa vida, o São Caetano, que já foi campeão paulista, vice-campeão de Libertadores, 2 vezes vice-campeão brasileiro, está numa draga danada, ainda não venceu no campeonato. E eu trago também a escalação do Palmeiras, que já está na pedra, Michele. Valeu, Silvestre. E aí, Celso, a Leila tá certa na decisão dela? Eu acho que tá. Não, até porque, num primeiro momento, o dinheiro que entrava do patrocinador para aquisição de jogadores seria como se fosse uma doação. Mas aí, juridicamente, não. É um empréstimo. Então, cada vez que a empresa vai lá e contrata um jogador, o Palmeiras tem que devolver esse valor. Tem que pagar. É um empréstimo que é feito. E muda a questão do imposto de renda também. É claro. Né? Então, obviamente, e o Palmeiras já tem, com a maioria dos clubes, um patrocinador forte. Exato. Usa esse dinheiro da receita e investe de acordo com a capacidade. A questão da Leila aí são 2 pontos. Primeiro, que não é uma decisão dela, isso está muito claro, por mais que o Palmeiras e tanto ela tentem dar uma certa disfarçada sobre isso. Foi uma imposição da Receita que afetou Palmeiras e Leila e Crefisa, né? E eles precisaram se adequar. Então não é assim, olha, a partir de agora o Palmeiras tem que agir, tem que andar com as próprias pernas. Não, a Receita está apertando, então a gente tem que se adequar aqui, tá? É esse o recado. E o segundo ponto a Leila se elegeu conselheira agora, pretende ser presidente do Palmeiras. Como que você faz? Como que ficaria uma relação? A empresa da pessoa física empresta dinheiro para o clube que ela preside. Você já pensou? No mínimo um conflito de interesse, ficaria difícil. Então, assim, é algo que eu acho que o Palmeiras precisa deixar isso mais claro e de uma maneira menos conflituosa. Eu não sei. Juntou a fome com a vontade de comer. Ela é palmeirense, gosta do Palmeiras e tá bancando ali. Não sei se ela é palmeirense. Entendeu?
Eu acho, mas realmente tem que sempre tudo ficar bem claro, né? Bem organizado, para não dar margem a nada. É um contrato de patrocínio. O patrocinador paga um valor alto, o clube administra e contrata jogadores de acordo com o orçamento. Aquele orçamento que ele tem fechado, ponto, né? Bom, seguindo o nosso giro de reportagem, vamos acionar agora ele, Osmar Garrafa, com 2 Fs, que está no CCT da Barra Funda com o noticiário do São Paulo. Que pena que não chove hoje, Garrafa. Muito boa noite. Temos novidades do mercado da bola por aí? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Salazar. Boa noite a todos acompanhando o Gazeta Esportiva. Só faltei dizer, acho que vai chover, porque hoje não está chovendo. Desde que eu voltei de férias, todos os dias do meu link choveu. Hoje choveu um pouquinho mais cedo, agora ficou um final de tarde até que gostoso e tem gente nova chegando. Não é novidade para ninguém. O colombiano Orejuela, que vem para substituir o Juan Fran, o jogador assinou o contrato hoje, já realizou exames médicos, esteve aqui durante o dia no CCT da Barra Funda e é jogador do São Paulo. O São Paulo que tem um contrato com o Orejuela a partir de hoje pelos próximos 4 anos. Então, Orejuela fica à disposição, vem para substituir o Juan Fran e vai brigar por posição com o Igor Vinícius. O São Paulo, Michele, com a chegada do Crespo, além do Orejuela, já tem mais 2 novos reforços, só relembrando. O atacante Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta, não é um atacante de origem, de área. O São Paulo quer um jogador para essa posição, mas tem o Bruno Rodrigues e também tem o Miranda como reforço já confirmado. O São Paulo tem 2 negociações que estão encaminhadas. A negociação com o meia Benítez, o meia argentino do Independente, que está no Vasco da Gama, o negócio está praticamente fechado entre as partes, né? O São Paulo já acertou com o Independente, já acertou com o jogador e com o Vasco da Gama o negócio evoluiu bem. O Vasco, além de uma pequena compensação em dinheiro, quer também que o São Paulo libere o Paulinho Boia por empréstimo. O São Paulo topou. Então falta agora o Vasco acertar com o Paulinho Boia e o negócio pode ser concretizado definitivamente nas próximas horas. Uma outra negociação que está em andamento, mas não tão avançada, o São Paulo pelo menos tem interesse nesse jogador, é o volante uruguaio Gabriel Neves, que joga no Nacional do Uruguai. O São Paulo já fez uma proposta, mas o negócio não caminhou muito bem até agora. Vale lembrar que dos jogadores que voltaram por empréstimo e que tinha até uma possibilidade de permanecer no elenco, muita gente especulou, será que fica, não fica? Não ficou. É o volante Hudson, que ele volta para o Fluminense, o jogador vai por empréstimo e sem chuva por aqui. Daqui a pouquinho eu volto para falar como o São Paulo recebeu essa decisão de que na próxima segunda-feira o Campeonato Paulista será paralisado, pelo menos no estado de São Paulo, porque parece que já há movimentação até para levar alguns jogos fora do estado, o Rio já aceitou, enfim, daqui a pouco a gente fala, tá certo, Michele? Combinado, Osmar Garrafa. Celso Cardoso. Bom, São Paulo, curiosamente, apesar de todo o quadro, digamos assim, de poucas perspectivas de dinheiro curto, é o que está aí no mercado e está se virando. Sim. Né? Quer dizer, está conseguindo reforçar está conseguindo bem. Se reforçar e peças importantes. O Orejuela, por exemplo, eu considero um bom lateral, de bom para ótimo. Eu gosto muito. Miranda, confirmando oficialmente, também é um zagueiro experiente, que vai dar muito mais qualidade ao time de São Paulo. Lá na frente estão investindo também, estão procurando. O Muricy falou, inclusive, aquele dia no Gazeta Esportiva, né, ao vivo ali saindo de carro, de que precisa de uma referência. Pois é. É algo que o Crespo precisa, o Muricy concorda, precisa de uma referência. E eu estou com o Celso sobre o Orejuela. Eu achei que ali é uma posição que o São Paulo cresce de uma temporada para outra. O Juan Fran, na minha visão, não era um grande lateral, não entregava muito. Eu gosto mais até do Igor Vinícius do que do Juan Fran. Eu também. O Orejuela fez 31 jogos pelo Grêmio na última temporada, é um garoto de 25 anos. Foi bem. Eu acho que casa com esse perfil novo que o Crespo está tentando adotar no São Paulo. De velocidade, exato. Mais vertical. O Juan Fran já estava mais velho. Eu só não sei se eu concordo com o contrato até março de 2025. Eu não sei. É meio longo, né? Eu acho longo demais. Acho que alguns clubes têm adotado algumas estratégias de vínculos menores e eu sou dessa tese. Eu acho que o risco fica muito alto. Mas se você quer ter um jogador que você julga bom... E outra, às vezes se você quer pagar menos, o empresário fala, tá bom, então assina um contrato mais longo. E é por isso que às vezes você consegue na dificuldade financeira. Mestre Helena, o que o senhor acha do elenco do São Paulo para essa temporada? São Paulo precisa de reforço, minha filha.
porque, principalmente nos setores, as extremidades do campo, um meio armador de fato, que não é o Daniel Alves, já está mais do que provado, né? Precisa de um meio armador, e nisso o São Paulo está indo atrás de um jogador que me parece tem todas as condições para fazer essa função, que é o Benítez. A volta do Rojas está dando uma boa opção para o treinador pela direita, mas falta a esquerda. Falta um jogador de habilidade, sabe, o dribladorzinho. Precisa também de um centroavante, que com a saída do Brenner ficou sem. O Pablo às vezes acerta, às vezes não e tal, mas precisa de um cara mais parrudo ali, mais decisivo. E esse ainda o São Paulo não conseguiu. Dizem o Borré, mas o Borré também o Palmeiras está querendo. E quando se o Palmeiras entrar na parada, quem tem dinheiro é o Palmeiras, não é o São Paulo. É isso aí, Katia. É isso mesmo, né? Se o Palmeiras estiver na parada, esquece. Vamos para a nossa redação, Central de Esportes, falar com o Jonas Campos sobre o Corinthians. Boa noite, Jonas. Vou aqui para o telão. Jonas, vamos relembrar aí os tempos do plantão da saúde? Você pode passar para a gente um boletim dos casos de Covid no Timão? Fala, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Fase difícil, hein, Michele? E o Corinthians em meio a um surto de Covid, né? A gente já vem falando desde a semana passada. Agora mais 2 jogadores infectados, já isolados e ainda bem assintomáticos. O volante Rony e o atacante André Luiz, né, que recentemente teve uma transferência frustrada aí para o futebol do exterior, voltou ao Corinthians e agora contraiu o novo coronavírus. Neste momento, o Timão tem 12 atletas infectados. Esse número já foi maior, mas aí tem a notícia boa de que hoje 3 atletas daqueles que testaram positivo lá no dia 2 de março retornaram ao CT Joaquim Grava, retomaram as atividades. Goleiro Cássio, lateral direito Fagner e o volante Gabriel. Cássio e Gabriel, inclusive, já trabalharam no campo. O Fagner ficou na academia, mas a tendência é que esses jogadores estejam à disposição do Wagner Mancini para o próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Paulista, domingo contra o São Caetano, lá no Anacleto Campanella. O Gabriel, inclusive, figura importante para esse jogo, até porque o Corinthians está sem volante neste momento, né? Agora voltou o Gabriel, mas o Cantilho foi expulso contra a Ponte Preta, o Rony pegou Covid, então o Corinthians numa situação complicada para esse setor. A volta do Gabriel, caso tenha condições, muito importante para esse duelo de domingo contra o São Caetano. Michele, surto de Covid e o Timão focado aí nesse compromisso antes da paralisação, pelo menos é o que temos de informação até agora, do Campeonato Estadual. Valeu, Jonas Campos. Isso é mais um exemplo. Protocolo. São 12 atletas. Se o protocolo fosse infalível, e aí a gente só não tem casos de gravidade, não adianta, a gente testa sempre. Isso, o fato de você testar sempre não impediu. É igual você falou, só que mudando as palavras, teste não é vacina. Exato, protocolo não é vacina. E a gente não tem uma catástrofe no futebol, porque a gente está falando de atletas e a gente sabe, né, que na maioria das vezes, existem exceções também, a Covid acaba afetando mais pessoas que têm comorbidades, têm problemas de saúde e tudo mais. Só que essa nova cepa, e esse foi o argumento ontem do representante do Ministério Público que nós entrevistamos aqui, está acometendo pessoas mais novas, crianças. Então a gente não sabe o tamanho desse estrago. Então, por que o risco? Né? Por que o risco? Então eu acho que vale a pena a reflexão. Eu não estou dizendo aqui, não estou cravando, até porque eu não sou especialista em saúde. Nós tivemos o programa aqui, ouvimos especialistas e isso nos deixava muito bem informados. Então, quando você tem um número muito grande de pessoas ligadas à saúde, defendendo a paralisação do futebol... Ouve que entende. E outra coisa, nós temos outras atividades com muito menos recursos, muito menos subsídios financeiros, muito menos apoios financeiros, porque o futebol, o clube quando precisa, ele vai ali na federação, ele consegue empréstimo fácil no banco, ele pede dinheiro emprestado para a CBF, e tem muita gente que não tem nada disso e vai ter que fechar.
e vai ter que fechar. Né? O futebol tem toda essa facilidade, não é uma atividade essencial e está muito claro que o protocolo não evita os surtos de Covid. A gente teve um caso do massagista do Corinthians que foi hospitalizado e ficou em estado grave. Tem um jogador do Corinthians de 18 anos, que eu vou preservar o nome, que foi hospitalizado, mas já foi liberado. Então, assim, teve essa semana também, faleceu alguém do Novo Horizontino, não sei, um membro da comissão técnica do Novo Horizontino. Então, assim, não é o ambiente que muita gente pinta ou acredita que seja. Não, e a questão, Celso, que você falou da saúde é muito importante, porque se os médicos estão falando para parar, é o seguinte, para. Porque, de repente, uma pessoa mais jovem, porque agora está morrendo gente de 39, 40 anos, né? Uma pessoa mais jovem vai para o hospital, precisa do oxigênio, daqui a pouco acabou o oxigênio. Se você me permite, eu sei que o Chile, o tempo, Patrícia Nandes, o tempo corre, mas eu preciso só dizer isso. Tem uma outra questão, porque estão se apegando a números de quantos jogadores, quanto isso, quanto... mas você não tem ao redor do atleta. Sim, claro. O atleta comunicante que testou positivo e ficou isolado, mas quem ele já não contaminou? Sim, sim. Só para completar a informação do Jonas, falando do time do Corinthians, o Biro, lateral esquerdo de apenas 16 anos, deve ser titular na lateral esquerda. E Léo, Natel e Mosquito praticamente descartado, nenhum dos dois, mais uma vez, nenhum dos dois treinou no campo hoje. Então é um Corinthians com problemas tanto de volante, como o Jonas trouxe a informação, como também na frente para escalar o time. Recadinhos do nosso WhatsApp, roda aí. Boa tarde a todos. Será que com essa paralisação do Campeonato Paulista por 15 dias, jogadores e dirigentes, comissão técnica, vão se manter isolados, só com os treinos, para quando voltar, não voltar um ou outro testando positivo? Davi Pescador, Zona Sul, Jardim São Luís. Sou Alice de São José dos Campos. Sim, o governador está certo em suspender. Temos que nos cuidar, vamos aguardar a vacina e ter fé em Deus. Vamos vencer. Salve, galera da Gazeta Esportiva. É a Cristão de Guarulhos. Tá errado, metrô, ônibus, tudo lotado, meu. Não adianta fazer isso. Valeu. É verdade, tudo lotado, tá uma complicação. E agora, respondendo, acho que é o pescador ali que perguntou pra gente, os treinos continuam, né, Celso? Continuam, é o que eu também acho meio só para o jogo, o treino continua, entendeu? Então não é que ele proibiu o futebol, o treino continua, só não tem o jogo. Novo contato com o Alexandre Silvestre, que está no Allianz Parque para acompanhar tudo sobre o duelo entre Palmeiras e São Caetano. Ô, Silvestre, cadê ele? Já temos a escalação oficial do Verdão? Opa, escalação do Palmeiras aqui na agulha para você, Michele, com jogadores que foram inscritos ontem. Bom, o time é muito bom, viu, apesar de reserva. É o Vinícius Silvestre no gol, Mike na lateral direita, inscrito ontem. Aí jogam Kusevich e Pereur, mais dois que foram inscritos ontem. E na lateral esquerda, o garoto Lucas Esteves. Meio campo com Danilo, Patrick de Paula e Lucas Lima, que boicotou a folga. Ele não quis ter folga, pediu para jogar, quer mostrar serviço para o treinador. E essa atitude do Lucas Lima caiu muito bem na intimidade do vestiário do Palmeiras, principalmente junto à diretoria e à comissão técnica do Verdão. No ataque, Gabriel Menino, o Gustavo Scarpa e o herói da Libertadores, Breno Lopes. O garoto Wesley, também inscrito ontem, começa no banco de reservas, Michele. Tá certo, Silvestre, muito bom. Ó, deixa eu só falar uma coisa, falei da Aqualeste Piscinas, mas o endereço da Aqualeste Piscinas é lá na, claro, Avenida Salim Farah Maluf, número 4546. Não 4.548, 4.546, beleza? Avenida Salim Farah Maluf, 4.546, na Moca, Aqualeste Piscinas. Então você dá uma passadinha lá. Muito bem, para este jogo, gostaram da escalação do Palmeiras? Gostei, o Lucas Lima está querendo se firmar, está querendo o jogo. Está querendo mostrar jogo, querendo mostrar serviço. O time está bem, está ganhando, está encaixado, aí todo mundo quer jogar. É, claro, mas eu acho legal, eu acho essa iniciativa, eu acho isso proativo. Acho que isso conta a favor do Lucas Lima. Claro. Diferentemente de outros jogadores que simplesmente se acomodam, né? Tá até brincando ontem aqui com garrafa de jogadores que estão mais apagados, têm muito talento. A gente podia fazer, eu até brinquei com ele, podia fazer um time, já pensou esse meio campo, Ganso, Lucas Lima, Luan, mais avançado, e o Pato. Ninguém marca.
Eu até comentamos isso nas finais do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras tinha um banco milionário, caríssimo, e eu tinha essa impressão, assim, eu falava assim, são jogadores caríssimos, a maioria tem aqui os seus contratos da vida, da carreira, e eu não via muita gana em alguns deles de querer tomar ali uma vaga de titular. No banco. Pô, fui contratado para ser o cara, tô no banco, e você não via os caras incomodados com isso. Eles estavam incomodados, estavam acomodados. Exato, o Lucas Lima agora tá querendo jogo. Mas e sobre a escalação do Palmeiras, assim, com todo respeito, é inadmissível não vencer o São Caetano hoje. Apesar de a maioria estar de férias, a maioria não, metade está de férias, teoricamente titulares. Né? Não tem, a gente tem até uma matéria do Jonas Campos falando sobre a situação do São Caetano. É uma diferença brutal. O Palmeiras é um jogo para ganhar e ganhar muito bem com qualquer escalação. Muito bom. E agora, nós vamos para onde? Silvestre, eu queria saber de você se você tem a escalação do time do São Caetano. As informações, escalação você não tem, mas você tem as informações? Não, eu tenho as escalações, a escalação do São Caetano, mas eu acho mais legal do que a escalação do São Caetano, que está cheio de jogador desconhecido, a gente mostrar o trabalho do Jonas Campos, falando sobre o São Caetano, que vive uma crise gigante, está batendo no fundo do poço. Eu, quando comecei minha carreira de jornalista esportivo, no finzinho do século passado, eu era setorista do Azulão. São Caetano rivalizava com os grandes, foi vice-campeão da Copa João Avelange, Campeonato Brasileiro, 2 vezes segundo colocado no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Vasco e para o Atlético Paranaense, mais recentemente foi campeão paulista, foi vice-campeão da Libertadores. Eu acompanho muito de perto o auge do Azulão, do São Caetano, que infelizmente está falido, descendo cada vez mais. Vamos ver o que o Jonas fez para mostrar para nós. Do São Caetano, nós já contamos aqui mais de uma vez com capítulos lamentáveis. Como as denúncias de familiares de jogadores em março do ano passado, alegando salários atrasados e ações de despejo contra os atletas. E a reação explosiva do diretor executivo da época ao ser perguntado sobre o tema. Nem ouvi. O papel do jornalista é ouvir os dois lados. Tudo bem, então tem que falar. Você ouve o presidente do clube. Passa bem. Em outubro, flagramos o time tentando evitar um WO e sendo montado às pressas para uma partida da Série D, que terminou 9-0 para o Pelotas. Ele vai pro jogo? Ô, irmão, só tô registrando, cara, tô trabalhando. O problema é seu. Ele é jogador? Ele é seu irmão. Tô trabalhando, cara, sou profissional. 5h50, 10 minutos para o jogo, até menos, e um atleta chegando. O São Caetano ainda chegou a dar WO na competição, escancarando uma crise que hoje envolve dívidas milionárias, processos trabalhistas e até um pedido de falência. Mas em meio a toda essa crise, nesse 2020 pra lá de tumultuado, o Azulão, acreditem, ganhou a Série A2 do Campeonato Paulista e está de volta à primeira divisão do estadual. O time já fez 2 jogos na atual temporada, com uma derrota para o Bragantino e um empate sem gols contra o Santo André. Agora, o campeão paulista de 2004 com Muricy Ramalho relembra os bons tempos ao encarar nesta quinta-feira o Palmeiras no Allianz Parque e no domingo o Corinthians no Anacleto Campanella. Se num passado recente o time do ABC batia de frente, hoje é um mero azarão diante dos gigantes da capital. O São Caetano a gente já falou tanto, né? É só lamentar um clube que surgiu no futebol brasileiro de maneira muito forte, intensa, vice-campeão da Libertadores, lembrou Silvestre, 2 vezes vice-campeão brasileiro, campeão paulista, enfim, e hoje fruto das péssimas administrações, que não é só um privilégio de São Caetano, a maioria dos clubes brasileiros, né, é mal administrada, e a gente vê o São Caetano aí penando. É uma pena, porque o São Caetano não é aquelas coisas do time que se consolidou,
como uma força tradicional. Não, o São Caetano brigava por título. O São Caetano encarava os grandes. Aliás, eu trouxe uma matéria na Gazeta Esportiva hoje, o retrospecto do Corinthians contra o São Caetano é ruim. O Corinthians mais perdeu do que ganhou do São Caetano lá na Crédito Campanella. Então, contra o Corinthians, eles têm mais vitórias. Né? Você vê que o São Caetano era um time que vinha para brigar mesmo. Miller jogou lá. Exato. Mas é uma pena, mas fruto do amadorismo das gestões desses tempos todos. Conseguiram levar o São Caetano para o fundo do poço. O São Caetano que hoje entra contra o Palmeiras muito longe de ser aquele São Caetano e é aquilo que a gente falou aqui, sem nenhuma perspectiva de voltar a ser aquele São Caetano. Muito bem. Eu quero saber do mestre Alberto Helena Júnior, que está hoje conosco durante todo o Gazeta Esportiva de home office, da última vez que os dois times se enfrentaram no Allianz Parque, deu azulão. Isso lá em 2018. Hoje o Palmeiras é favoritíssimo mesmo com os desfalques, mestre? É evidente que o time do elenco do Palmeiras, principalmente, é muito melhor do que o do São Caetano. Nossa, azulão, dos bons tempos lá, do Jair Pisserni, aquele timaço que tinha lá, que foi roubado, hein? Era para ser campeão brasileiro. O Vasco meteu a mão nele. Agora, portanto, mesmo com reservas e tudo mais, o Palmeiras ainda é melhor. Depende do estado de espírito dos jogadores do Palmeiras. Se eles entrarem em campo a jogar mesmo e tal, mesmo com o time reserva, vai poder ganhar esse jogo até com certa facilidade. E nesse aspecto, me parece que o Abel Ferreira está trabalhando bem. Ele tem, agitado o ânimo da tropa lá, porque tem jogador que é bem, né? A gente sabe como é que é. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Certo, mestre. Ó, tá chegando aqui o nosso editor, o Marcelo Belpiedi. Ele manda o seguinte, que o presidente da Federação Paulista de Futebol acabou de falar o seguinte, que ele vai falar novamente com o governador de São Paulo na segunda-feira e que depois ele vai se reunir com os clubes da Série A1 e da Série A2. E ele falou que, se for necessário, pode fazer sim jogos fora de São Paulo, porque o Rio de Janeiro já aceitou receber esses jogos do Paulistão. E ele confessou que já conversou com os presidentes das federações de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Não deixa de ser uma afronta, né? A decisão que... Tá encarando, tá querendo mas impor. Mas esses outros estados também não estão numa situação complicada? Não, mas estão permitindo os jogos. Tem algumas informações sobre isso, Michele, que eu acho que você pega um avião, viaja. Sim, exato. A informação importante sobre isso é o seguinte, eu recebi a informação de que os clubes querem os jogos dentro do estado de São Paulo. Eles estão confiantes de que na reunião de segunda-feira eles vão conseguir demover a ideia do governador João Dória e sim, fazer ele reverter a situação e autorizar os jogos. Essa é a confiança dos clubes junto com a federação, tá? Ponto. Se não tiver jeito, a última hipótese é levar para fora do estado. E aí o que eu apurei é o seguinte, os clubes vão querer uma ajuda financeira da federação, porque entendem que o gasto seria muito grande. E tem um caso agora, talvez pior ainda. O Edgar Alencar, o repórter da Globo, que perguntou para o governador sobre a questão do centro de treinamento que a Michele falou agora, ele não foi respondido pelo Dória. E agora acabaram de responder de maneira oficial a ele por e-mail. E a resposta foi, não é permitido o funcionamento do setor na fase emergencial. Ou seja, treinos estão proibidos. Ixi, então, próxima parada, Barra Funda, Garrafa. Como que o São Paulo encarou aí a paralisação do Campeonato Paulista por pelo menos 15 dias e agora com a notícia que não pode também treinar. Agora isso aí, não sei se... Ficou conflitante. Ficou conflitante. E agora, hein, Garrafa? Como é que vai ficar isso tudo? Michele, oficialmente o São Paulo ainda não se pronunciou, não é? De forma oficial não houve pronunciamento sobre essa decisão do governo do estado e até dessa reunião que aconteceu hoje à tarde na federação, como já foi dito aqui, com desdobramentos até a próxima segunda-feira. Chega essa outra informação nova, mas aí o caso é muito conflitante. Ok, o Corinthians não pode treinar no centro de treinamento, como é que ele vai jogar a Copa do Brasil? Enfim, teremos novidades até a próxima segunda-feira. Agora, tecnicamente, né, falando, para o São Paulo não foi legal a parada.
há uma preocupação, principalmente entre torcedores. Quem não se lembra, o ano passado, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo estava no melhor da sua forma, o melhor da sua performance. Houve a paralisação do futebol no Brasil e aí o São Paulo, quando voltou, né, na retomada do futebol, o bicho pegou. O São Paulo não se encontrou mais, culminou até não ganhando absolutamente nada e perdeu o Campeonato Brasileiro que estava nas mãos. O momento do São Paulo é tão bom, claro que são 3 partidas, apenas 3 rodadas do Campeonato Paulista, mas para quem anda muito pressionado, o que mais se exige é resultado. Tanto o São Paulo está num momento bom, que ele vem de 2 goleadas consecutivas, 4-0 na Inter de Limeira e 4-0 no Santos. Sabe há quanto tempo o São Paulo não fazia uma goleada seguida e pelo mesmo placar? Acompanhe na reportagem. Não poderia ter sido melhor o início do técnico Hernan Crespo no São Paulo. Até aqui ele está invicto. É verdade, comandou a equipe em apenas 3 oportunidades pelo Campeonato Paulista, sendo 2 vitórias e um empate. Empate em 1-1 na estreia com o Botafogo no estádio do Morumbi e 2 vitórias, ou melhor, 2 goleadas seguidas, ambas por 4-0. A primeira delas contra a Inter em Limeira e a outra no clássico no último final de semana contra o Santos do Morumbi, com direito a 2 golaços, um de Pablo e outro de Tietê. Que pintura! E você, sabe quando foi a última vez que o tricolor venceu 2 vezes seguidas por 4-0? Não? Vamos relembrar então. Em fevereiro de 2015, pelo Paulistão, o tricolor goleou o Audax por 4-0. 4 dias depois, pela Copa Libertadores da América, o São Paulo, que na época tinha Alexandre Pato, repetiu o placar. Nova goleada de 4 para cima do Danúbio. Se o São Paulo de Crespo será ou não um time ofensivo, ainda é muito cedo para afirmar, mas que o começo foi dos melhores, isso ninguém pode negar. Muito bem, novo contato com o Jonas Campos, direto da nossa redação. A prioridade do Corinthians é manter alguns jogadores no elenco. Jonas, quais são esses atletas que precisam ter o contrato renovado? É isso, Michele. Jogadores, inclusive, que têm contrato até o meio deste ano. Um trio, né, que já jogou no Atlético Mineiro, o Casares, o Otero e o zagueiro Gemerson. Os 3, como eu disse, encerram um vínculo com o Corinthians até o meio do ano. Então a diretoria vai trabalhando para definir o futuro desses jogadores. O Casares, por exemplo, está muito próximo de uma renovação, vestiu a 10 do Corinthians, é titular absoluto e as coisas estão bastante adiantadas para ele estender o vínculo com o Corinthians. Aí o Corinthians, inclusive, adquirindo direitos aí do Casares. Zagueiro Gemerson, situação mais complicada por causa do salário e até do interesse de outros clubes. A concorrência, por exemplo, do Atlético Mineiro. E o Otero, o Corinthians aproveita agora o período, tenta ganhar tempo para observar mais o Otero e definir de fato o futuro desse jogador, que teve alguns lampejos, mas de fato ainda não convenceu, Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. Muito bem. Presta atenção, você que está em casa, porque nós temos mais... Vocês vão falar do Corinthians, não vão? Falar. Antes da gente ir pro break, fala do Corinthians. Passa até a palavra pro Não, é rapidinho. O Jonas trouxe bem a situação. Casares, tudo certo. Gemerson não deve ficar. E o Otero, se não mostrar muita coisa diferente até junho, também não deve ficar. Uma coisa importante é, com esse Casares fica. Casares fica. 3 anos de contrato a mais. Com esse conflito... pode ou não pode treinar, agora que a gente trouxe aqui ao vivo, o que o Corinthians me passou esquece, segunda-feira vamos definir tudo isso na reunião, de segunda-feira. Então, o que foi dito hoje... Dicas para vocês. Informação de última hora do Alexandre Silvestre. Kusevich sentiu algo no aquecimento, joga Renan na zaga. Beleza? Essa é a mudança de última hora. Resultado da enquete, o governo estadual acertou ao determinar a suspensão do futebol no estado de São Paulo por 15 dias. A maioria respondeu que não. Não entendi nada agora. 64% dos votos. Acabou, galera. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Obrigada, Celso. Obrigada, Salazar. Até amanhã. Beijo. Valeu, um abraço. Fique em casa, hein?